Ah! Conversa fiada matou carambola. Você é desprezível! Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast de aleatoriedades do site Cultura Pop Arregou. Estamos aqui gravando numa manhã de... Eu sou o Mar. Eu sou a Adri. Vamos falar aí de um dos grandes lançamentos que teve esse mês no cinema, né? Sequência de grande sucesso do cinema nos anos 90, né? Que foi Space Jam, um novo legado. É a nova variante do Space Jam. O que é, velhinho? A galera lembra com carinho aí, né? De Space Jam, o jogo do século, longa-metragem que uniu o grande astro dos Looney Tunes, Pernalonga, toda a turma, né? O jogador de basquete da época, né? O grande nome que foi o Michael Jordan. O filme é de 1996, completando 25 anos. Agora... Nossa, tô velha demais. A idade bate. O tempo passa, né? E aí agora temos essa nova sequência aí com outro jogador de basquete, né? O grande nome do momento agora, que é o LeBron James, né? Jogador favorito do Manuel Carlos. Sim, Manuel Carlos é um grande fã. Falar de Space Jam 2, né? Space Jam, um novo legado, né? Assim, o original já não era grandes coisas. Porque assim, pra mim ele nem é tão ofensivo, porque eu já não gosto do original, né? Ele não, realmente já não é bom mesmo, né? Tipo assim, quando eu era criança eu já não achava muita graça, né? Porque de Looney Tunes mesmo não tem nada, nossa. Não tem graça nenhuma, mas pô, fui rever depois de tudo. Caraca, não dá pra dar nem um sorrisinho amarelo. Nos anos Uma piada 90, né? Já não curtia, É. devia funcionar mesmo para as crianças muito pequenas. Porque, pô, já não... Porque naquela época rolava os curta Sim. os curta do Pernalonga ali Não, no a SBT. gente cresceu assistindo É. os curtas mesmo, né, dos Looney Tunes ali, dos anos Nossa, 40. são geniais, né? Os curta ali dos anos... entre metade dos anos 40 e toda a década de 50. Sim. Diretores Chuck Jones, Chris Frenig, Robert Mackinson. Nossa, Pô, muito foda, assim, né? ela do genial para o muito genial. Sim, é o extremo oposto, né, do Space Jam mesmo, né? Que, tipo assim, esses curtas eu posso ver a qualquer hora e eu vou rir. Ano não passado, ali no Google Drive, apareceu uns episódios, inclusive com a dublagem clássica do SBT disponível. Ao revi, nossa, continua funcionando, que é uma maravilha, assim, obra-prima. E aí, né, fomos rever esse ano, né, até aguardando a estreia desse novo longa aí, fomos ver, né, rever o Space Jam original. Nossa. E nossa, assim, no mínimo uns sorrisos amarelos. Nossa, não tem graça, né, nenhuma. Os personagens estão totalmente diferentes, né,
que é, né, nos curtas-metragens, né, dos curtas clássicos e tal. Aí é aquela história, né? É um veículo pro Michael Jordan. Sim, a pior ideia que tiveram foi associar os Looney Tunes a esses jogadores de Sim. basquete. Sim, que foi aí que começou, e aí agora eles tentam repetir, né, a ideia com coisa. E, pô, é horrível porque já tá, né, foi um veículo com o Michael Jordan, os Looney Tunes são coadjuvantes e ainda aparecem também, né, de uma forma que, nossa, não tem nada a ver com as personalidades originais, né? Eles ficaram muito diferentes dos tipo clássicos. Um exemplo, o Patolino, né? No original tem aquela cena que tá faltando confiança aos Looney Tunes. Aí você pensa, faltando confiança aos Looney Tunes? Como assim? São os Looney Tunes. O Patolino é sempre O Patolino tem até confiança demais. Como é que é? Nossa, o Patolino abatido. E é uma coisa que no novo eles fazem mais uma vez, né? Vai desistindo, não sei o que. Ah, nossa! Não, combinar uma coisa que o Space Jam original já não era bom. E esse Space Jam Novo Legado conseguiram fazer pior. Sim, é uma versão piorada, né? Porque como a gente tá falando, né? Começa que o original, ele é bem infantilzinho mesmo, né? Pra mim, assim, pra criança pequena e tal. Esse novo, né? Não é pra criança, tá? É pra nerd que gosta de caçar referência. Sim. Você é pior ainda, né? Criança, eventualmente, pode gostar, porque tá lá aqueles personagens animados correndo de um lado pro outro, assim. Mas é um produto que visa mais um nerdola mesmo. Sim, sim. Sim, porque é aquele monte de referenciazinha, né? E referência a coisa assim que. Referência a coisa que obviamente criança nem fica assim, nossa, porra. Eu acho genial, né? Como fizeram tanta propaganda, né? Que, vamos deixar o Pepe Le Pew usaram né? isso pra marketing. Usaram isso, o marketing adoidado aí, nossa, vamos deixar o Pepe Le Pew abusador. Pepe Le Pew é abusador. Tinha uma cena com ele, não dá muito para lamentar que ele esteja fora do filme, porque a cena ia ser horrível. Pela descrição da cena seria uma... horrível. Pela descrição da cena seria uma... Pela descrição da cena seria mais uma cena horrível do filme, então não... Na cena do filme, o Pepe Le Pew ia aparecer dando em cima de uma modelo, né? Uma modelo humana. Assim, uma coisa que tem nada a ver com o personagem. Quem viu os desenhos clássicos sabe que é sempre aquela gatinha que passa por baixo de alguma... da tinta branca, aí ele derrama pensa que tinta branca nas costas dela, ele olha, pensa que é uma gambazinha, que ela fica com uma lista branca nas costas, então ele passa o episódio inteiro tentando agarrar essa gatinha. Quer dizer, no filme não teria sentido nenhum. Ele dá em cima de uma espécie diferente. Porque na animação clássica ele não dá em cima da gatinha sabendo que é uma gatinha. Não, ele acha que é uma gambazinha. Ele é só burro mesmo. Aí essa cena não teria sentido nenhum. Então, ótimo que ela ficou de fora. Mas aí usaram isso pra marketing, que nossa, um carnaval que cortou. E fica totalmente assim esquisito, né? Você vê que foi marketing puro, já que o filme faz referência a certas produções aí que brincadeira, né?
ali durante o jogo, enquanto aparecem as várias figuras ali Sim. de produções clássicas da Warner, Sim. porque o filme parece muitas vezes uma propaganda do conteúdo da Sim, HBO Max. eu acho que foi mesmo. É um filme feito pra fazer propaganda do HBO Max, né? Aí tem lá as referências às paradas da Warner, as paradas da HBO, né? E aí muitas, né? Não tem nada assim, direcionado para o público infantil, né? Assistindo o jogo lá no final mesmo, está a gangue do Malcolm McDowell no Laranja Mecânica. Sim. Porra! Sim. Tem referência a Game of Thrones. Game of Thrones, pô. Exatamente. Tem várias outras coisas. Duas produções onde tem uma cena de estupro. Quer dizer, pô. Quer dizer, Game of Thrones tem um monte. Game of Thrones gostavam muito. Narrativa. Os produtores do Game of Thrones, os roteiristas gostavam muito de cena de estupro. Pô. Aí, deixamos o Pepe Le Pew de fora. E essa é a maior propaganda do filme, né? Tanto que eu passei por um documentário, fico zapeando ali pelos canais, passei por um documentáriozinho que estava rolando no Warner Channel sobre o filme, estava o diretor lá falando, você para um pouco para ver do que o cara tá falando. Dos efeitos especiais. Não, o cara tá falando lá do porquê deixou o Pepe Le Pew de fora. Ai, nossa. E o interessante é que ali nos anos 90 eles tinham deixado Ligeirinho de fora, né? Que eu acho que na época devia estar pegando aquele lance do estereótipo mexicano. Mas nesse Space Jam novo, o Ligeirinho tá parece que voltou a ser ok, né? Piada com o estereotipado mexicano. Apesar de que eu acho assim, outra bobagem também. Que assim, o Ligeirinho algo negativo. Não tem. Os mexicanos, né? Muito contrário, é até um rato muito foda, vivia passando a perna no patolino. Tipo assim, é aquela ideia do estereótipo. É um estereótipo, do mesmo jeito que o Pepe Le Pew é um estereótipo francês, né? Que é um gambá. E aí galanteador, não sei o quê. E outros personagens, né, também. Do humor, no geral, mas geralmente tem muita coisa desse tipo, do estereótipo. Mas também não chega a ser um estereótipo negativo, né? Então também eu acho bobagem mesmo. Não chegou assim a tão... Não sou francês, não sou mexicano. Francês ou mexicano pode responder melhor. Bom. Mas... Um gambá francês, um rato mexicano. Né? Mas, enfim. Mas enfim, o Ligeirinho tá de volta ali. Aí... Acho que você vai falar pra gente. Esse Space Jam novo, ele... Para mim, ele ainda é mais problemático que o original. Exatamente. O original ainda tinha alguma coisa do Capitão Crass. Era fraquinho, mas fraquinho como eram, né? Essas novas animações com os personagens, né? Que tentam reproduzir os clássicos, mas não conseguem. Ali nos anos 90 tem uma série horrível do Pica-Pau. Tipo uma versão mais bobinha, assim, com humor. Mas esse novo, assim, pra quem conhece os Looney Tunes originais... ainda pior, não tem nada a ver. Ele ainda é muito pior, ele usa os personagens assim... All the pussycats have got a song. Meow, meow. O Pernalonga, por exemplo, nossa, assim, tá horrível no filme. Várias vezes assim, ele fica em segundo plano, porque nesse, além de termos o LeBron James, que é o verdadeiro protagonista da coisa, ainda
dão um destaque maior para aquela personagem, a Lola Bunny, né, que Sim. tem até a voz daquela cantora Zendaya. Eles tomam, né, grande parte ali dos momentos dos filmes, dos diálogos. Sim. E você vê assim o Pernalonga, o Patolino ficando em segundo plano, Sim. sabe? Né, fora que no primeiro Space Jam, né, era só aquela história mesmo de os alienígenas roubaram o talento dos jogadores de basquete. Tipo assim, o foco principal era o jogo. Né? Aí, o treinamento lá pro jogo, não sei o quê. Não é bom, mas né, os Looney Tunes aparecem um pouco mais nessas partes, né? Agora, ali não, tem a história do Lebon, do filho do Lebon, né? O draminha da relação deles, não sei o quê, coisa e tal. Então isso acaba tomando mais tempo também, né? E deixando, né, os Looney Tunes mais ainda em segundo plano, né? Aliás, falando nesse lance do LeBron James, né, e do filho, né, é interessante notar assim como esses filmes, né, assim, esses blockbusters para a família mesmo, né, estão se repetindo, né? Sim, esses grandes, sim. sabe? Todos eles agora o tema é É família, de alguma forma tem uma família. influência do Velozes e influência Furiosos, do Furiosos, que é família, não sei o quê. Realmente, esse Space Jam, né, Viúva Negra, tem esse lance de família. Pô, os da Pixar estão se repetindo há, nossa, séculos. Agora então tá se repetindo. Sim, os da Pixar, a temática está sendo super repetitiva também. Enfim, é que eu acho que eles falam, não, é um filme pra família, vamos falar aqui da importância Mas da não adianta, família. cara. O melhor filme sobre família já foi realizado ali nos anos 70, que é o Poderoso Chefão, e depois as suas continuações. Ninguém vai conseguir superar. Ainda sobre o Space Jam, um novo legado, não podemos deixar de falar do Don Cheadle, né? O que ele estava fazendo ali? Cara, eu não sei. Ele interpreta um algoritmo, né? O que é curioso, né? Que é um filme que, né, fala do o algoritmo vilão, né? Que bola a história do jogo, coisa e tal, né? E aí o filme parece que foi feito por algoritmo também, que é o negócio de jogar umas referencinhas lá, aleatórias e tal. Realmente. Pô, aquela parada, né? Pô, eu gosto do Silvio e tal, mas, pô, não é ator cômico. O overacting dele não funciona, né? Se fosse o Nicolas Cage ali no lugar dele, talvez ficasse mais engraçado, né? Que o Nicolas Cage entende de overacting. O overacting do Nicolas Cage é engraçado. Mas o Don Cheadle ali não O dá. Samuel Jackson. Exatamente. Né? Que eles queriam que o algoritmo fosse um personagem negro, né? Acho que o Samuel Jackson funcionaria melhor que o Don Cheadle, né? O Don Cheadle não colou, Não colou. Ou então colocava um comediante, o Chris Rock. Pô, tem vários. Chris Rock, Kevin Hart, Chris Tucker. Sim. Algum comediante. O Don Cheadle, nossa, assim, forçadão, né? Sim. Poxa, o Don Cheadle acho que tá numa aí de pegar qualquer papel assim, hoje em dia, né? Talvez ele seja indicado ao Oscar por esse papel, né? Já que ele foi indicado ao Emmy aí pelo seriado do Falcão e Soldado Invernal. Eu gosto pelo menos agora porque eu gosto da sinceridade, né? Que ele mesmo disse que não sabe porquê, mas beleza. Outra coisa pavorosa do filme também é quando passa da animação 2D para animação 3D. Nossa, aí vem como se fosse sido um upgrade, né? Só que aí não é, porque ficou horrível. Nossa, ficou assustador, é muito críptico. Nossa, eles parecem feitos de toalhinha. Tá horrível. O Pernalonga parece que tá apodrecendo, né? Tá feito de madeira podre, algo Nossa, assim. muito feio. A parte ali do jogo também. E aí no final ali, aquela coisa mais dramática, né? Que também não existia no filme original, que
pouco, né? O Pernalonga tem que se sacrificar. Nossa, tem até isso. Pernalonga tem que se sacrificar no final, Eu que se preocupe que ele não dramático. morre, né? Vou dar spoiler aqui que ele não morre. É só Quem liga pra fazer um spoiler drama. dessa merda? Pra fazer mas aí é aquela cena dramática, como se fosse tipo o final de filme de super-herói, sei lá, um negócio assim. Tipo, nossa, horrível. O modo que o filme do super-herói está afetando todas as o produções cinema que no não geral, são de super-herói. Está exatamente. afetando o cinema no geral, né? Aí a gente tem Os essas danos coisas causados aí. pela Marvel realmente são irreversíveis. A Marvel está matando o cinema mesmo. Infelizmente, o Chuck Jones não está mais vivo, né, para nos dizer o que acharia, né, do Space Jam é um novo legado, né? Ele que já odiava. Ele já odiava o Space Jam com razão, porque também não é bom, passa longe, né, Pediram a opinião dele, né? Não sei o que pensaram também, que resposta vai ter, né? Tem alguma chance de um dos caras que idealizaram os personagens, né, como eram nos curtas, gostaram do Space Jam, não. Mas, se ele odiou o Space Jam, se ele assistisse esse segundo, então, putz... Tivemos até direito a treta entre diretores, né? Sim, um clássico caso aí do sujo falando do mal lavado, né? Porque o diretor do Space Jam falou mal aí do Space Jam Novo Legado, né? Diz que não é bom, que isso não é Space Jam, que Space Jam era sobre o Michael Jordan. Pois já tá errado aí, que era pra ser sobre os Looney Tunes, aqui pra ver filme de jogador de basquete, Né? O grande filme dele, o Space Jam, o jogo do século. O Space Jam, ele poderia ser um filme sobre jogo de basquete com o Michael Jordan e o Looney Tunes, mas é como ele disse mesmo, o filme é sobre o Michael Jordan, né? Os Looney Tunes são coadjuvantes dele. Aí agora fazem a continuação aí com o LeBron James e os Looney Tunes novamente, o LeBron James jogando. Então o negócio dele é só porque ele é muito fã do Michael Jordan, o negócio né? Aí dá pra sentir na fala que é porque... outro filme com outros jogadores de basquete. Mas enfim, pra mim não tem problema, porque os dois são ruins, os dois filmes são ruins. Não prestou. Os dois são duas talvez drogas. esse mais novo seja um pouco pior, mas não quer dizer que o anterior seja bom. Esse novo ele se supera, né? Ele, inclusive, ele vai ficar mais datado que o original, né? Com essas referências. Nossa, referência a Game of Thrones. Que pra mim já é uma coisa porque pra quê, né? Uma série que terminou, todo mundo odiou o final, sabe, gente? E realmente todo mundo odiou, né? Não tem nem debate, tipo Lost, que tem gente que não gosta do final, né? Tem gente que gosta. Game of Thrones é ruim mesmo. Porque você pensa assim, o que isso tem a ver com o Looney? Nossa. Mas é o que você falou, é uma grande propaganda do HBO Max. Porque convenhamos, né? Apesar do original também não ser grandes coisas, as referências que eles colocavam não funcionavam vagamente, era engraçadinho, tipo a referência a Pulp Fiction lá com o Frazino e o Pelino. Sim. Agora ali é umas coisas que nem tem graça na narrativa, sabe? Não, grande... Como ocorre as referências nisso? Vai pegando os personagens que estão dentro de alguma outra produção lá. Assim, tanto que essa de Game of Thrones mesmo, eles passam ali, tiram o frangolino e é tipo assim, só aparece o título Game of Thrones, sim. Né? Não dá nem pra dizer que não tem nenhuma piada, obviamente. É só... que diferente assim, por exemplo, acho que a mais bem bolada ali é a dos quadrinhos da Mulher Maravilha. Sim,
Aliás, a Mulher Maravilha dublada pela Rosário Dawson, Sim. que seria uma Mulher Maravilha melhor do que a Gal Gadot. Esse é o grande acerto do Sim. Space Jam, um novo recado. Sim. Agora, de resto, a maioria das cenas nem tem graça, assim, nem é uma piada, só uma citação mesmo a outros produtos da Warner, né? Outra coisa também é que, nossa, assim, né? Filme novo tem que ser escuro, né? Pô, cara, eles vão fazer filme do Looney Tunes e o filme é todo escuro. Quando vai pra parte do jogo, né? Que tá todos aqueles personagens ali, nossa, é tudo escuro, que tem até o Máscara ali com aquela roupa berrante lá, né? O cara verde com a roupa amarela e, né, até o Máscara ali some no meio da música. Outra coisa, pô, não aguento mais essa fotografia acinzentada, escura desses filmes mais novos, porque acho que por conta do CG, eles... Space Jam, um novo legado, é um filme dark. Que sombrio. Bom, a péssima notícia é que está fazendo sucesso, mas provavelmente em algum momento vamos ter um terceiro filme. Não sei se com o LeBron James ou com algum outro jogador. Bom, Né? não sei. Bateu a Viúva Negra nas bilheterias, né? Ontem já tinha até site teorizando ali se o Viúva Negra não indo tão bem nas bilheterias, se é o esgotamento da Fórmula 1. Eu gostaria que fosse, mas acho que não, né? Também tem a pandemia, a Looney Tunes, um jogador de basquete popular. Sim, então, eu até gostaria que fosse o esgotamento mesmo, mas só que tem outros fatores, né? A pandemia, e aí o lançamento em stream, né? E aí o Space Jam, que no caso é um filme com um apelo mais infantil, mais para toda a família, mais para cagar. Não, exatamente. E aí também para os fãs do LeBron James, que tem muitos fãs, né? Eu acredito que seja o principal jogador de basquete. Eu não acompanho esporte, sabe? Mas acredito que seja o principal jogador de basquete do momento, né? Aí tem esse apelo. Então, e aí Viúva Negra, né, a personagem lá já morreu no filme anterior. O filme também é um filme da Marvel, mas vai ter aquele tom, né, um pouco mais sóbrio, né, deles, né, tentando fazer um filme de espionagem, então talvez não tenha tanto apelo assim, né. Vamos ver os próximos aí, como se sai. Mas até que eu gostaria que fosse mesmo o esgotamento da Fórmula Marvel, né? Porque e obrigar eles a mudar alguma coisa, né? Vamos falar rapidinho aqui do filme da Viúva Negra. Nossa, assim, já deu, né? O Viúva Negra, o pessoal tá praticando, a Marvel tá praticando anti-filme de ação. A Marvel tá matando filme de ação, né? Toda hora que se anuncia um confronto que te dá a ideia de que possa ser maneiro, os caras vão lá e cancelam, né? Sim. Não existe um confronto final dela com o treinador, que no caso é a treinadora, o dinheiro mais fácil que a Olga Kurylenko já ganhou. Ela deve ter ficado mais tempo na cadeira lá da maquiagem do que para fazer a cena em si, porque né, só tirar ali, fazer um olhar intenso e acabou. Já ganhou uns dólares ali. Não, mas tudo no filme. Eles têm ideias que são boas, mas assim, a execução é sempre um negócio broxante, né? Porque, pô, você tem a base que eles têm que invadir, a base aérea, não é usada pra nada, exceto despencar do céu. E a gente já viu isso na própria Marvel. Na própria Marvel, despencando do céu. A treinadora, né? No caso, né? Que, nossa, né? Copia os movimentos. Porra, não tem uma luta, né? Vocês não são capazes de... E aí bota a Olga Kurylenko, né? Que tem feito aí, né? Uma carreira nos filmes de ação aí, aí sim, coisa, né? Até uns bem legais e tal. Sim, ela tem virado, né?
Aí você espera o quê? Quer dizer, eu não espero, porque eu já não espero nada da Marvel, né? Mas, né, pela lógica, né, você esperaria alguma luta, né, com as Scarlett Johansson, coisa e tal. E, porra, não tem. Droga, não tem uma luta. Bom, óbvio que eu não vou querer imaginar que tinha que ser algo no nível do John Wick. Por exemplo, como a gente viu recentemente um filme de 2019 com a própria Olga, né, a mensageira, que é violentíssimo. Tem quebra-quebra, tem sangue mesmo e tal. Mas são tempos, por exemplo, que nós temos os filmes da série Missão Impossível. Sim, exatamente. Que, nossa, tem finais eletrizantes. Sem ser violento, porque tá aí nessa faixa aí né? A Marvel até hoje pode fazer o filme que for, mas nunca vai superar a cena dos helicópteros no último Missão Impossível, efeito Fallout. Por isso que eu não aguento. Um dia desses, né, passei pro tweet, a pessoa falando que você tá cansada da série Missão Impossível. Ela falou, meu filho, você vê Marvel, cala a boca. Sabe? Cansada de quê, pô? Tá vendo o mesmo filme? Pô, desde que a Marvel começou, você tá vendo o mesmo filme? Porque exatamente, né? E ainda os outros filmes da DC que agora sim, que também são basicamente a mesma coisa também, só que com filtros, com uns filtros cinza lá e tal. Não, exatamente, né? O Missão Impossível é uma série que é um exemplo, pô, dá pra fazer um filme sem ser violento, mas porra, tem cenas de ação foda, tem sempre cenas marcantes, né? Coisa e tal. Os filmes da Marvel, pô, o problema não é a falta de violência nem nada. O problema é que, caramba, os caras não conseguem construir uma. E nem tô falando só de cena de luta, né? É a cena, construir cena de ação mesmo que seja interessante. Eles até vêm com propostas que poderiam dar em alguma coisa legal, mas a execução é sempre um negócio burocrático, né? Sem graça. Você tem uma base aérea no céu, não serve pra nada, não serve pra dar uma emoção. Tem um monte de viúva negra no coisa, tipo assim, aí a coisa é resolvida assim em 2 minutos, sabe? Não tem nenhuma luta. Vários personagens assim dentro de um complexo, né? Parece que eles estão no mesmo lugar. Né? Parece que eles estão no mesmo lugar. E outra coisa, né? Cria um vilão nojento. Assim, daqueles assim que você torce para morrer feio mesmo. Se fosse ali um filme de ação dos anos 80, esse vilão ia ter uma morte horrível, né? Que morte horrível. Mas ali, né? Explode o helicóptero. Sim, outra coisa que os filmes da Marvel são muito ruins é na questão da recompensa, né? O que é uma coisa básica assim em filmes de aventura, né? Pô, como é que você cria um vilão podre mesmo, né? Daquele tipo que você vai odiar mesmo, que não tem como, né? Não existe nuance, não existe nada, o cara é ruim, é isso. E aí você no final termina tudo com uma explosão, sabe? Não tem, né? Tipo, a heroína matando o cara, sabe? Voltando aos Looney Tunes, para encerrar esse bloco aí, falando aí de 2 blockbusters ruins que a gente viu esse mês, né? Mês que vem vai ter mais aí, né? Que vem aí os filmes do Snake Eyes, né? Pelo que estão falando aí vai ser uma grande beleza aí, né? Scott Adkins não gostou. Scott Adkins não gostou. Scott Adkins deve olhar para esses filmes com a porra desses orçamentos desse filme, dá para fazer uns 5 filmes dele. Ele fazia 5 filmes melhores do que aquilo ali. Mas felizmente vai ter o novo do Shyamalan esse mês. Sim. A galera tá falando mal aí, mas é o mesmo disco riscado que o pessoal fala desde o. Se esse pessoal não tá gostando, que os caras. Que os caras estão batendo na mesma tecla. Estão batendo ali. E eu gosto da maioria, né? Então. Se o David Ayer e companhia não gostaram, é bom.
Eu até fico chateado quando eu entro no Letterboxd dele e vejo uma resenha do David Elliott que eu concordo que o filme é bom. Sim, sim. É uma questão de Chateado em parâmetro. concordar com ele. É uma questão de parâmetro. Bom, mas voltando aos Looney Tunes, né, aqui para encerrar, vamos fazer aí um top Looney Tunes. Quais são os seus Looney Tunes favoritos? Um top 5 Looney Tunes. CFMC quer saber. Pô, tá difícil, né? Porque, pô, eu gosto de todos, até porque, né? Inclusive o Looney Tunes é muito melhor que Disney, Sim, etc. Porque eu gosto muito de todos os personagens, né? Porque cada um tem uma função, né? Eles funcionam tão bem ali, dependendo da proposta, né? Da história, né? Tem o seu, todos têm seu charme, né? Exatamente, né? Isso me lembra até, né, que a gente terminou de ver Space Jam Um Novo Legado, fomos rever o Looney Tunes de Volta à Ação. Esse sim, né? É legal. Sim, dirigido pelo Joe Dante. Esse é um longa que entende os Looney Tunes, sim, né? ele... Que todos os personagens têm suas características respeitadas. O Pernalonga, o Patolino são... Você vai ver lá, pô, o Pernalonga cínico, o Patolino, porra, mitidão, né? Você vai ver o Eufrazino como vilão, né? O vilão atrapalhado, mas como vilão, que é uma coisa que nos Looney Tunes... Mesma coisa o Diabo da Tasmânia. É um animal doido. Tá tudo assim, fiel. E o próprio filme tem uma cara assim de cartoon, né? Que o Space Jam, né? Os dois Space Jam têm mania de reunir eles como família. Como uma família, um bando de bichinho bonzinho. O Eufrazino em todos os curtas dele, em todos os curtas antigos, é um vilão. Ele tem o pé na eles têm uma mania de botar tudo junto como uns bichinhos fofinhos, assim, sabe? Lembra, pô, tem aquele episódio que o Pernalonga tá sendo entrevistado num show, relembrando os grandes momentos da carreira dele, que aí no final o Eufrazino deve estar pretendendo acabar com ele. Sim. Porque o Looney Tunes, né, nos curtas clássicos, não tem esse fator fofice que eles tentam colocar nesses filmes. E o De Volta à Ação é o único que entende isso, né? E aí o filme também é bem cartunesco. Pô, acerta numa coisa que os outros não acertam, que, pô, o elenco humano também é uma galera acostumada à comédia, né? Brendan Fraser, Steve Martin, a Dina Elfman. Aí funciona muito melhor, né? Que aí, tudo no filme é cartunesco, é exagerado, as atuações, coisa e tal. A parte da França. Sim, lá com aquela com bonezinha, não sei o que, é tudo cartunesco, inclusive as atuações, né? São exageradas, mas tudo no tom certo, né? É a única incursão legal dos Looney Tunes no cinema. Fora a participação de Roger Rabbit, que também é muito melhor do que Space Jam. Sim. Pô, infinitamente melhor o Roger Rabbit, né? Sim. Não, o filme sem discussão, superior a isso. É a participação dos Looney Tunes. Sim, também é superior. Inclusive a mesclagem, né, atores com a animação é muito melhor no Roger Rabbit do que no Space Jam. Sim. Mas voltando ao top, o top do... Mas é como eu falei, eu gosto de todos, tá difícil, mas eu fiz meu top aqui, que seria o Pernalonga, né, que, pô, vai ver história pra caramba, não tem como. O Patolino, porque, né, pô, a dinâmica deles, né, é sempre engraçada pra caramba. O Frajola, que, né, tem as histórias que ele caça o piu-piu, mas tem as histórias que ele é o gato covarde do Gaguinho também. Inclusive a gente tem um Frajola aqui, né, que tem um gato aqui que aqui em casa, só falta o narigão vermelho, mas é igualzinho. Que inclusive a gente tem que interromper a gravação do podcast toda hora que ele começa a miar. Sim, ele tem hora que não dá. Gosta de dar show também. Né, Alguns escapam, mas tem hora que ele mia que... Nossa. Mas é igualzinho mesmo. Aí, quarta, eu tenho o Eufrazino mesmo, que eu acho que não
Mas muitas histórias do Pernalonga, pô, não teria como sem o Sam. E que também tem o Gaguinho, que eu gosto do Gaguinho. O Gaguinho é fofinho. O Gaguinho tem as histórias de detetive também, com o Patolino também. Tem as histórias com o Frajola também. Ele faz muita parceria com o Patolino, porque exatamente o Patolino é aquele sujeito chato, agitado, e usar o Gaguinho mais na dele. Sim. Bom, meu top, em primeiro lugar o Pernalonga, obviamente, em segundo lugar o Patolino também, aí no terceiro lugar eu já coloco o Eufrazino, aí o Frajola eu coloco em quarto, e no quinto, apesar de gostar do Gaguinho, eu vou colocar o Otelino, que as histórias do Pernalonga com o Otelino. Sim, também, outro personagem fundamental nosso. Gosto muito. No Netunos, né? E, pô, mas é aquilo mesmo, pô, eu gosto muito de todos os personagens, né? Poder fazer aí menções honrosas aí pro Coyote também. Coyote. Enfim, que marcaram pra caramba a nossa infância. E aí esses filmes aí, esse ano, não conseguem nem... Só umas versões assim, pálidas, sem graça dos personagens, não dá. CFMC recomenda. A minha primeira recomendação é o desenho novo, né, dos Mestres do Universo. Não vou dizer que é o desenho novo do He-Man, porque não é o desenho novo do He-Man. Tem gente falando aí que o desenho do He-Man sem o He-Man. Mas desde o começo, Kevin Smith anunciou que o protagonismo seria da Teela. E o desenho não tem nem He-Man no título. Não, porque o desenho original era He-Man e os Mestres do Universo. Agora é só os Mestres do Universo. Revelações. Então isso aí já dá a dica que não é centrado no He-Man. E antes de lançar, eles já estavam falando mesmo, né? Que a protagonista era a Teela. Então, não é propaganda enganosa, a animação é da Teela mesmo. Ela é realmente uma sequência do desenho original, não se preocupa muito em explicar aqueles personagens. É como se você já conhecesse eles do desenho original ali. Errandor, Rainha Marlena, Mentor, Tio, Esqueleto, Maligna. Me lembra, é algo como o recente mangá do Jaspion. É uma coisa assim que vai funcionar melhor mesmo para quem já conhece aqueles personagens. Acho que quem não conhece não vai curtir. Eu acho que quem não assistiu o desenho original vai ficar meio perdido ali e tal, porque, tipo assim, é como você entrar na conversa no meio, né? Porque os personagens já estão ali com relações estabelecidas e tal, né? Não tem uma apresentação. Né? Então, a menos que você seja o nerdola que se incomoda com o protagonismo feminino, né? Mas se você gostava do desenho e tal, com certeza vai poder aproveitar melhor, né? Sim. O fã das antigas que não vai curtir é só esse que vai ficar incomodado, porque o He-Man praticamente não aparece. A Teela é protagonista. A Teela é a protagonista. Agora, quem não tem essas besteiras vai curtir, porque não é uma coisa que estraga o original, não vai matar a infância de ninguém. Ele é uma versão mais aprofundada daqueles personagens, né? Tenta trabalhar mais os personagens, né? Tem coisa ali que jamais aconteceria
na série original. Sim. Porque na série original tudo se resolve de boa num episódio só. É mais simples, é só bem contra o mal. Os vilões são patéticos e os heróis são bonzinhos até o último fio de cabelo, né? Então nem tem muito Não tem conflito área entre eles, cinza. Exatamente. Entre os heróis mesmo, você não tem conflitos reais entre eles. Se tem uma rusguinha, resolve ali em 5 minutos, né? Porque todo mundo é muito perfeito e bonzinho, né? Inclusive, para a galera mais nova, né, vai ser estranho, né? De repente, assim, assiste esse desenho, aí acha legal e aí vai procurar o original para assistir. Quando for assistir o original, vai tomar um susto. Porque não tem nada a ver. É a animação que não tem nada a ver. E as histórias também, pô. O He-Man original é cheio de humor. E aí não tem, assim, esse aprofundamento, né? Dos personagens. Demais, é muito leve. Camp mesmo. Sim. Esse aí, nossa, tem uma certa violência até. Sim, um tom mais. Embora tenha algum humor, mas é um tom mais sério. Tipo assim, as personalidades, né, dos personagens tá próximo, assim, do coisa, não. Mas é como se fosse uma versão mais séria, né? Mais atual, né? É a versão 2021, né? Então, é uma versão um pouco mais séria. Então, os personagens, eles tentam dar algumas nuances, né? Que no original não tinha, né? Aí realmente, pra quem não assistiu o original, pode ficar meio perdido, assim, porque já tá tudo estabelecido. E aí, por sua vez, se for ver a série original, não faz nada a ver, assim, é muito diferente, né? Que é interessante, né, que o He-Man, na verdade, a série original, né, que é o produto mais famoso com esses personagens, é o que mais destoa. Porque o He-Man foi criado para ser mesmo aventuras sérias. Os bonecos, tinha os gibizinhos que vinham com os bonecos. O longa-metragem da Canon também, ela série. Todas as outras animações que vieram depois. O desenho que é justamente o mais famoso e tal, que é exatamente o mais diferente, na verdade. Que é mais cômico, mais infantil mesmo, bobinho mesmo. Mas é foda também. Sim. Gosto bastante daquele desenho. Acho, inclusive, que hoje em dia eu não entendo assim como é que não tem filmes do He-Man com esse humor boboca da Marvel fazendo sucesso aí. Um filme do He-Man nesses tons do desenho ia ser sucesso fácil. Colocava o Taika Waititi para dirigir. Fazer ela bem coloridão, como era o desenho original, né? Que era super colorido, coisa e tal. Botava o The Rock para ser o He-Man. Sucesso sempre. O The Rock, He-Man, Charlize Theron, Steven. Eles iam ter filmado de mais nova, mas a mais indicada seria a Charlize Theron. Sim. Foda. Mas aí o desenho foi legal. Só realmente que é meio estranho essa coisa, essa sequência. Sei lá, talvez fosse melhor começar. Como de 2000 era um reboot mesmo, né? Começava. Que até bacana também. Pena que depois, né, umas temporadas dá uma temporada caída, dos Homem-Cobra é um saco. Mas a primeira temporada, assim, coisa bem maneira mesmo. A releitura mesmo do personagem, né, atualizada, assim. Mantendo os traços, as personalidades, né, da coisa. Não precisa, mudar o personagem totalmente, mas dando uma atualizada. Era maneiro. Mas então, a Netflix lançou 5 episódios. Em breve vai lançar mais uma sequência, que acredito que deva ser mais 5 episódios. E bom, o que eu vi é bem bacaninha.
Em se tratando do que eu conheço da filmografia do Kevin Smith, é até surpreendente o desenho ali com o protagonismo da Tila e assim, protagonismo mesmo, né? Não foi assim propaganda falsa de marketing. É o que você esperaria mesmo, assim, de uma história com os personagens de He-Man mais aprofundado, que realmente ele conseguiu fazer assim, uma coisa assim que não destoa muito dos personagens. Claro, tem algumas coisas que você vai pensar, tipo a reação do Rei Randor, você pode até parecer estranho, mas quando você pensa em coisas Não, mas assim, aquilo que eu tava falando, mas é aquilo né? que eu tava falando, porque nos anos 80 todo mundo era ali, os heróis eram muito perfeitos, né? Tipo assim, ninguém ia ter uma falha, então todo mundo era extremamente justo, sabe? Ninguém ia ter uma atitude egoísta. A própria Tila comentou, no mesmo episódio resolvia. Sim. Mas realmente, numa versão aprofundada não é nada bizarro também, não, que fuja do personagem. É só uma diferença. Na verdade, acho que os personagens que destoam mais são aqueles vilões. Não, até só um deles, né? Que o Homem de Ferro, o Mandíbula, o Tricrop ainda, mas o Aquático aceita o Aquático ele tá. Tá muito revoltado, ele é o Paspalho da série original, né? Ele nem faz o. Ele é fora. Os outros tá meio uma mesa, tipo assim, o Homem-Ferro não é tão burro quanto era o original, mas tá ali na cachorrinha da Maligna, né? Então, sempre foi mesmo. Ele foi mesmo. Uma versão mais aprofundada. Aí o Mandíbula ficou apresentar, tipo, uma versão um pouco menos tonta também do que era série, mas também não chega a fugir muito do que. Interessante o lance que eles fazem ali da tecnologia e da magia, né? Que é realmente o He-Man pega a animação antiga, é um mundo dividido entre magia e tecnologia. E aí realmente os vilões eles separaram essa coisa, né? Mas é isso, mas não chega a ser. São diferenças assim que não prejudica também não foge tanto assim do. É bacana, vale a conferida. Assim como recentemente eu li o mangá dos Astros, vai ser ok. Assisti essa animação aí dos Mestres do Universo e achei ok também. Bacaninha. Não estragou a minha infância. Nossa, estragou a infância, porque é a série que volta no tempo e apaga a infância. Eu nunca entendi. Essa é quase nerdola, né? Esperar aí para ver a segunda parte que foi lançada aí, você vai manter o nível, mas é a minha indicação aí, acho que quem gosta de He-Man não tem essas palhaçadas de ai, o He-Man lá não aparece, a Tila agora a pessoa vai gostar. Se você gostava do... Você assistiu um outro personagem. Sim. Mesmo com o desenho dos anos 80. Ela sempre teve bastante destaque na série, assim, tem até episódios centrados, né? Gosto daquele episódio que ela e a Maligna trabalham juntos. Sempre teve bastante destaque. Esse episódio mesmo, o He-Man tinha uma equipe muito legal de roteiristas, o Paul Dini, antes de fazer a série animada, antes de ser um dos responsáveis pela série animada do Batman nos anos 90, o Paul Dini escreveu vários roteiros para mim, inclusive esse aí, que ele faz com a Tila e a Maligna, algo que nos anos 90 ele ia fazer com Batgirl, legal, com a Arlequina e ela venenosa. Aqueles episódios da Arlequina e ela venenosa tem a mesma vibe. Tem o J. Marcos Straczynski também, roteiro também. Sempre teve assim, porque é o que a gente tá falando,
A série tem aquele tom mais infantil, aquele humor bobinho, coisa e tal. Mas se você for ver bem, já tem uns episódios, assim, que dão uma aprofundada, Sim, assim, nos episódios. aquele- E eu acho legal que aí esse desenho novo, ele pega esses ganchos e Sim. consegue... Pô, tem grandes episódios. O que a Tila tá buscando a origem dela. Também tem o episódio com a origem da feiticeira. Tem aquele episódio da Rainha Marlena, né? Que é revelado que ela veio da Terra. Tem o episódio que o He-Man deixa a espada, joga a espada né? fora, Joga a espada que pensa fora, que matou. Né? Pensa que matou alguém. Assim, tem uns episódios bem legais, assim, coisa. E aí o desenho novo é legal que eles pegam exatamente esses ganchos, né, da série. E outra coisa que eu quero falar também que é muito idiota o pessoal que fala assim, é essa série nova do He-Man na Netflix que é lacrar. Porque, poxa, nenhum desenho dos anos 80 lacrava mais que Nossa, He-Man. a firmeira lacre atrás de lacre, pô. Primeiro que tem os conselhos do He-Man lá no final, né, que sempre tem uma coisa. Mas, pô, tudo isso que tem ali nesse desenho novo já tinha no desenho. Pô, a Tila, né, que é essa coisa assim da mulher forte. Aliás, tem vários personagens, né, femininos, personagens femininos, né, do He-Man sempre tiveram. É a Rainha Marlena. Sim, esse episódio mesmo é sobre isso, né, da questão dela estar entediada de ser rainha, né, quando ela era uma astronauta, né, então ela estava acostumada com a aventura também, né. Então assim, He-Man sempre, He-Man lá nos conselhos tem episódio que fala de drogas, tem até sobre pedofilia, né? Lacra atrás de lacre, O He-Man criticava a pedofilia, que é algo aí que os certos governos de extrema direita aí não gostam de, né, assuntos que sejam tratados. Sim. Eles gostam de acusar a esquerda. Eles gostam de acusar a esquerda. Mas aí você vai ver a galera de direita que tem a galera de direita que vai sendo presa aí. Sim, por causa dessas coisas. Mas enfim, não tem nada ali que já não tenha no original. Mas enfim, o nerdola médio, machista, racista, que eles devem, além do protagonismo da Tila, eles devem ter ficado incomodados com uma nova personagem, né, que é uma mulher negra. Sim. E deve ter se incomodado com o Grayskull, né, que aparece, que é o grande herói, né, que dá o nome ao castelo de Grayskull e é negro. Né? Mas enfim, é o nerdola sendo nerdola, né? Uma coisa que é o He-Man nos anos 80 não tinha muitos personagens negros, com a exceção de um arqueólogo que aparecia em alguns episódios, Melacta. Sim. E aquela coisa da TV da época, né? Sim. Porque a Filmation tentou emplacar desenho com um personagem negro, né? Mas as emissoras de TV não quiseram. Né? Essas coisas que também tem que entender, tem que tomar cuidado com críticas anacrônicas, assim, tipo, vamos criticar o desenho do He-Man que não tinha personagem dele. Mas tem que ver a questão da época, né? As TVs não quiseram, não é culpa dos criadores, né? Eles até tentaram emplacar uma série com protagonista negro, mas né? Não rolou. Naquele tempo tinha as produções para negro e as produções para branco. Você vê assim, no mesmo tempo que você tinha o Friends lá com 6 amigos brancos, você tinha a série do Maluco no Pedaço, né? Sim. Era assim como se fosse para Friends também, os criadores chegaram a falar também que a ideia inicial é que nesses grupos de 6 amigos fosse uma coisa mais diversa, tipo, mas eu acredito. Mas a TV, porque realmente na época era aquela coisa, tem os programas para negro e programa para branco, assim, aí não se mistura, né? Que realmente a Filmation, acredito que eles devem ter pensado nisso, que eles tinham um desenho assim com personagens de várias etnias. Aí se a galera lançar o Brave Star, que era um xerife índio.
Aí, por isso que eu falo, assim, que tem que tomar cuidado com essas críticas, assim, vazias assim, e anacrônicas, né, que não analisam o contexto, assim, da época, né. Mas, enfim, assistimos aí a série nova do He-Man na Netflix e indico aí pra o fã aí que não tem besteirinha aí, que... Se você gosta do He-Man, mas não é um nerdola. que você gosta. Sim. Bom, vou deixar uma música. Vou deixar. Não, vou cantar. Eu vou cantar. É porque todo podcast termina com uma música, né? A gente não vai terminar agora. Ela falou que ia deixar uma música. Eu vou cantar. A gente parou até com essa coisa de colocar música no podcast, né? Todo mundo faz isso. Não é que eu vou cantar uma música agora. Vamos fazer agora diferente. Agora eu vou mostrar meu talento agora. Não, eu vou deixar uma dica de música, né? Falando em música, nesse desenho é só sentir falta de uma trilhazinha mais verdade, marcante, isso né? faz falta que a trilha do desenho É era... meio 300, né? Assim, um negócio meio sem graça, apagado. A trilha do desenho era foda. Inclusive até as intervenções que a dublagem que o Brasil fez na trilha foi foda. Azul e Negro, sensacional. Música de Laranja Mecânica. A música de Laranja Mecânica. Olha aí, Laranja Mecânica numa produção infantil. Mas aí eu queria dizer que ia deixar uma dica relacionada à música, né? Que a banda De Marias lançou o álbum Cinema. É um álbum para os cinéfilos, é um álbum chamado Cinema. É uma banda estadunidense, né, de indie rock com influências de jazz. E aí é indie mesmo, indie no sentido de independente, né? Porque indie acabou virando uma questão de estilo, né? Mas na verdade quer dizer só independente, né? Só que às vezes o pessoal se refere como indie a coisas que nem são independentes, né? Coisas lançadas por grande gravador. No caso aqui é realmente uma banda independente, né? E aí eles, né, tem letras que misturam inglês e espanhol, né, porque a vocalista, né, que se chama Maria Zardói, é porto-riquenha, né, até por isso o nome da banda. E aí eu gostei bastante do álbum, bem coesozinho, tem aquele azinho intimista e tal, tem umas referências ao Almodóvar, tá, inclusive eu vi numa matéria que estava falando tipo, do uso de vermelho, né, no primeiro single, né, no vídeo, né, do primeiro single desse álbum. E na capa do álbum aí falando de referência ao Iluminado, porque não é mais certeza que foi Almodóvar, gente. Vermelho ali era Almodóvar, não era Iluminado. E realmente, depois eu achei uma entrevista da banda e eles falam das referências do álbum, das referências musicais, né, de jazz. Aí citam jazz, aí citam também, né, Radiohead, Tame Impala, coisa e tal. E aí citam o Almodóvar, aí a pessoa vê vermelho já pensa no Iluminado. Não, ali é o vermelho Almodóvar. Mesmo a gente tá mergulhando mais aí na filmografia do Almodóvar, que é um cineasta que a gente tinha visto poucos filmes. E, nossa, e ele adora vermelho. Sempre usa assim... Então, referência ali no cara, os caras viram a cinema vermelho. Não, no caso aí é o vermelho Almodóvar mesmo. A Pluto TV, né, um streaming grátis, né, qualquer um pode ter aí, não precisa pagar R$55. Quem tá reclamando aí do aumento da Netflix. Lançou um novo canal e é o canal do South Park. Passa South Park 24 horas por dia, então você pode colocar lá a qualquer hora e assistir aí as aventuras do Kenny, Kat, só cuidado pra não sair falando só palavrão, mas porque ficar o dia inteiro vendo South Park e depois sair, fode dia. Bom, vou deixar mais uma dica de álbum, né? O álbum da Willow, né? O Later I Feel Everything. A Willow é a filha do Will Smith e da Jada Pinkett, né? Apesar de ela ser bem jovem, né? Ela já tem outros álbuns lançados, assim, já tem um trabalho assim, interessante em música, né?
E aí nesse álbum novo dela, ela dá uma reimaginada naquele pop rock ali de 2000, né? De Paramore, das bandas emo, né? A Avril Lavigne também, né? Que até participa do álbum e tal. Nem é, assim, meu estilo assim, de rock muito preferido, mas eu achei bacana. E, assim, o que eu achei bacana é que é um álbum consistente, né? Você vai ouvir o álbum e é todo nessa vibe mesmo, né? Porque, assim, antes, né, no início do ano, né, teve o lançamento do álbum da Olivia Rodrigo, né? E aí muita gente falou que é a nova queridinha do pop, né? E aí muita gente falava, né, desse uso do rock, desse rock também de meados de 2000 aí nas músicas, né? Só que eu fui ouvir o álbum e, tipo assim, tem umas 2 músicas que é nessa vibe. O resto do álbum é bem, assim, um pop contemporâneo, assim, né, atual, né? Pop indie, né, contemporâneo, né? Então, assim, não é um álbum coeso, né? Tipo assim, é até coeso na temática, né? Que é aquelas letras juvenis sobre conflitos normais da idade e tal. Mas, assim, não é coeso na sonoridade, né? Mas é aquela questão, né? A mídia empurra uma coisa, as pessoas engolem, né? Quando você começa a ver um nome assim, de repente, né, no meio do nada, começam a falar pra caramba, né? Empurrar, você vê que é uma coisa da gravadora vendendo, né? Quando apareceu o nome dessa menina, aí eu fiquei meio assim, né, da Olivia, fiquei pensando, porra, mas de onde que surgiu essa garota que tá todo mundo falando agora assim? Aí alguém tweetou lá, parece que ela era daquele negócio de High School Musical, né? Eu acho que é agora. Não, acho que teve um lançamento novo agora, né? Tipo, não High School Music original, né? Acho que, eu nem sei qual é a ligação. Tá. Esse negócio tem várias fases. Tem várias fases. Tá, 2019. A fase de 2019. Que realmente. Aí você já entende, assim, aquele negócio que há um tempo atrás teve o Zac Efron, a Vanessa Hudgens, né? É aquela coisa assim, produzida para o sucesso, né? E aí a mídia empurra e aí o pessoal, né, engole, assim, porque exatamente, né? Eu vi essa parada e assim, eu não vi assim. Em termos de sonoridade, uma coisa assim, tão diferente como o pessoal tava falando. Tipo, assim, a maioria das músicas é pop contemporâneo, assim, mais no lado indie, né? Não tão dançante, mas não tanto pro lado dançante e tal. Mas é uma coisa, é diferente do álbum da Willow, que realmente você ouve e ele é coeso, tipo, faz sentido, dá pra ver que tem uma visão, assim, de artista, né? Porque eu realmente, assim, eu não curto esse rock do musical dos anos 2000. Minha, assim, que... do emo e tal, do Avril Lavigne. Quando a pessoa Avril Lavigne eu já era velho, não tinha como eu gostar disso. Mas, tipo, ouvi o álbum da Willow, realmente gostei de algumas músicas. Sim. A primeira é muito boa. Porra, fica na cabeça mesmo. Sim. A Olivia Rodrigo eu nem fui atrás do álbum, que eu já assisti o videoclipe e não gostei da música. Então já não fui, não assim. Pude escutar o álbum. E aí é aquela parada, né? Justamente, né? Como a mídia. Não tô nem falando que, meu Deus, ela não tem talento, não é nem isso. Mas assim, você sente como é uma coisa que a mídia produz, né? E aí eles empurram para as pessoas, só a galera, tipo, comparando com Lorde, né, ou a Billie Eilish, que são artistas jovens que coisa. Mas só que você vê assim, o álbum dela não tem nada de tão diferente, e como eu falei, nem é uma coisa coesa, né, para você dizer que, tem uma visão ali de um conceito, né, da artista, que coisa. Não tem, assim, não exagero, assim. Mas tá a dica, o álbum da Will. É o álbum da Will. só tava comentando aqui justamente porque essa questão, né? Que você vê que o da Will, mesmo com pais famosos. Tem uma banda sim, também, né? tem uma banda de rock.
Que é o que eu tô falando, mesmo com pais famosos, ela não tem o mesmo destaque na mídia que a Olivia Rodrigo, né, por exemplo. Por que será? Será, né? Imagina, né? A mídia gosta de uma princesinha orgânica, assim, quando lança disco, falando assim de conflitos amorosos da idade. A mídia adora. Caixa de comentários. Bom, hoje temos comentários ali no podcast 34, né, que a gente falou do fã de aleatoriedade, né, a gente comentou a questão da cena de sexo que cortaram, né, o Batman dando uma mamada na mulher gato, né, eles cortaram, a gente comentou aqui, aí o Dré, que agora aparece de vez em quando para comentar, né? Agora, além de ser responsável pela coluna Antena Ligada, né, onde ele escreve aí sobre bandas independentes, ele também é nosso comentarista. Sim. Ele falou aqui, excelente programa, o que ele é suspeito para falar, né? Mas ele falou que uma das coisas que tem que ser estudadas no Brasil é o que gera esses jovens conservadores, mais conservadores que idosos, né? Eu fiquei surpreso exatamente na época do Game of Thrones, que Game of Thrones começou a fazer sucesso, e eu vi um comentário de um aluno de uns 17, 18 anos falando: a série é boa, mas podia cortar as cenas de sexo totalmente desnecessárias. Aí eu pensei, né, que juventude é essa que, né, que não quer ver cenas de sexo. Realmente, né, um dos fenômenos mais estranhos, não só no Brasil, né, mas no nível mundial mesmo, é o jovem conservador, né? O jovem que aí, que como a gente falou no programa, né, muitas vezes usa questões que são reais, né, como, né, a hipersexualização feminina, não sei o quê, mas na verdade usa assim só para esconder o seu próprio conservadorismo, né, que tem coisas que essa história mesmo de cena de sexo desnecessária, né, porra, o que é desnecessário, né, como se aquela história, a trama vai andar por causa dessa cena de sexo. Como se, em cinema, e acho tudo tivesse que ter uma função, né, no roteiro, na história. Como o filósofo Bruce Wayne disse, né, essa juventude de hoje está muito mudada. Na minha época não era assim, não. Na minha época o jovem adorava quando tinha uma cena de sexo. Na minha época o pessoal não podia ouvir que o filme era mais picante, que corria para assistir, né? Eu lembro de quando passou na TV, né, filmes como Invasão de Privacidade, coisa e tal, Instinto Selvagem, tinha sempre um burburinho. E como, tinha aquelas comédias, Porques, isso aí mais na minha época, né? Porques e várias outras, que eu até esqueci o nome. Na minha época era American passar Pie. No cinema em casa do SBT. Na minha época era a época de American Pie, que o pessoal... Eu não ligava, nem cheguei a assistir, tá? Mas... você não chegou a assistir porque você assistiu os mesmos filmes que a gente, e a gente não estava mais nesse período, tinha passado dessa fase. Não tinha mais interesse. Mas o pessoal assistia, fora a minha turma, os contrabandos de revista Playboy, revista G Magazine, etc, que rolava ali. Então agora... Mas eles contrabandeiam a Folha Universal. Hoje contrabandeia a Folha Universal e assiste o programa da R.R. Soares. Não dá. Vai reunir na casa do amigo, em vez de ser para ver filme pornô, filme de terror, que também rolava muito, agora vai reunir para assistir a R.R. Soares. Vai reunir para ouvir o Fala Que Eu Te Escuto. Mas a coisa mudou muito. O maior sintoma disso você pode verificar pelo horário noturno da Band, que antigamente tinha o programa super positivo lá, que tinha strip e tudo, e hoje em dia rola o programa da R.R. Soares no horário. Não dá, né, gente? Enfim, a juventude está muito mudada mesmo. Aí no programa do Conan, né, no CFMC número 10, né, o Pensador Louco comentou, né, que
Olha, só vou dizer uma coisa. Eu bem estava outro dia em uma live e a gente falando da magnífica Grace Jones, o que traz à tona os filmes do Conan, e vocês me vêm com esse episódio foda. É o destino, né? Aí ele falou que assistiu os 2 filmes quando moleque, claro. Aí pra pré-adolescente é tudo muito testosterona. E curto por razões diferentes os 2 primeiros. O terceiro só vi quando adulto, nunca me chamou a atenção o suficiente. Porque já havia visto o trailer e tinha me cheirado a trecheira chata. Realmente, o Gaspar como a gente falou no programa, tem uma cara assim de produção B e ainda é chatíssimo mesmo. O maior crime dele é isso. Podia ser pobre e divertido. Não, podia ser trecheira, mais divertido, né? Mas não, ainda chato. Aí ele fala aqui, né? Mas o primeiro filme é bom, realmente, uma fotografia, grandiosidade, transposição aérea-boreana, além, obviamente, de ter James Earl Jones. Mas peca um pouco no ritmo, no Schwarza e, claro, Conan sempre foi um estrategista bem articulado, não um monte de músculos que gruem. E naquela cena de transformação de cobra, que pra mim não tem qualquer porra de motivo pra estar no filme. Eu sou obrigada a discordar, né? Primeiro que, assim, o ritmo a gente falou até um pouco no programa mesmo, né? Porque ele não tem realmente um ritmo de aventura, ele tem um ritmo de épico, como a gente falou, bastante inspirado, assim, por filme japonês, por cinema soviético também, né? Então, realmente, ele tem um ritmo mais lento mesmo, que não é de aventura. Mas não é só ele, né? Tem vários outros filmes na época que são filmes de aventura blockbuster que tem um ritmo lento. O Superman, o filme ele tem, então demora pra aparecer o Superman aberto. O pessoal que assiste esse Homem de Aço e vai assistir Superman, o filme, nossa, vai super lento. O primeiro Mad Max também, muita gente reclama que o filme é lento. Porque são outras referências, né? Então, eu particularmente eu acho um dos charmes do filme esse ritmo, porque eu acho que ajuda a dar esse tom épico, né, do filme, que não é... E porque é um ritmo lento, devagar, mas ele não tá parado, ele tá contando uma história ali, então... Aí discordo também do que o Schwarzenegger tenha sido um erro, longe disso. Eu acho que nenhum... É aquela história, eu não acho que ele seja o melhor ator, mas eu acho que ele é o ator mais certo para esse personagem específico. Eu acho que nenhum outro... Pode pensar aí na época. Desafio alguém a me dizer um ator que se encaixaria melhor para fazer o Conan do que o Schwarzenegger. Não tem. Eu não consigo pensar. Assim, se vocês conseguirem, comentem aí. Vou botar aí nos comentários, porque eu não conheço. Que na época o Stallone não serviria. Não. Eu não penso em nenhum outro assim, que tenha o porte físico, né, para Conan e também em atuação e etc. Porque eu discordo, inclusive, do que ele falou aqui, né, que Conan é um estrategista bem articulado e não um monte de músculo. Mas eu não acho que no filme ele seja um monte de músculo, longe disso. Eles até têm essa, né, preocupação de mostrar ele, né, treinando espada, estudando filosofia, coisa e tal. E é um personagem que fala pouco, né, no primeiro filme. Mas exatamente como a gente falou ali no programa, todo mundo no filme fala pouco, né? Mas tá longe de ser o musculoso que grunhe, como ele botou ali. Não tem. Ele tem vários momentos ali que ele mostra que vai bem além disso. Sim, né? sim. Vários momentos silenciosos, inclusive, porque, né, não é um filme do Christopher Nolan que o personagem precisa falar, explicar. É um filme de silêncios, assim. A maioria dos personagens tem pouquíssimas falas, tipo assim, tem às vezes um momento que tem um pequeno monólogo, alguma coisa assim, né? Mas eles falam depois lá daquela fala do personagem do James Earl Jones sobre a carne de espada, aí você tem aquela sequência lá que o Conan tá lá
brincando com a espada, e de repente ele para, olha pro braço. Olha pro punho, né? Porque você vê que ele tá pensando, né, no que o Tunzadum falou sobre a carne ter mais força que o aço, né? Então, assim, acho que no filme também ele não é um monte de músculo que grunha, não é nada, não. Ele, pô. E aí a cena da cobra, o motivo dela estar lá no filme é que é foda. É isso. Ótimo aí, porra. Foda-se a lógica, que lógica muito bonito. Não tem... Sensacional aquela cena. E convenhamos, né, gente? É um filme de fantasia baseado no Robert Howard. Então, assim, acho que isso já é motivo suficiente para você ter um feiticeiro que você não sabe a origem dele também, ele pode nem ser humano, que se transforma, que é um homem-cobra também, né? E aí cria um culto das cobras, sabe? Eu acho que pra mim já é lógica, verossimilhança o suficiente, assim, né, da história. Aí ele continua aqui, ele fala que gosta bastante do segundo também. Ele parece uma divertida aventura de RPG, tem a Grace Jones, um pouco do Mitos a enfiar nas beirolas do roteiro. Sei que é falho pra cacete, mas ao mesmo tempo super divertido, dou muita risada sempre que assisto. O segundo filme, quando eu era garoto, eu gostava bastante. Mas revendo depois de adulto... pra mim não funciona também não. Não empolga não, sabe? Aquelas piadinhas, como eu disse, assim, são bem no estilo dos filmes da Marvel hoje. Aquele Malak, ele é um personagem chato, que, por exemplo, eu revejo o Superman, o filme, tem o personagem cômico lá, o alívio cômico, que é o Otis. Eu acho o Otis engraçado até hoje. Sim, continuo rindo de umas piadas. Pô, mas o Malak eu já não achava... Na época eu me lembro de já não achar ele engraçado. E hoje, então, é difícil assistir o filme e aguentar aquele personagem. Acho uma sacanagem terem substituído o Subotai por esse cara. Eu não... Aí o que eu digo do Corno Destruidor hoje é que é um filme bonito, tem seus momentos, mas ele não me empolga ainda. Tem outros filmes da mesma época, né, que eu ainda acho legal até hoje, mas o Conan Destruidor realmente hoje eu acho ele assim, okzinho, tem seus momentos. Não é um filme ruim, não. Ele realmente tem seus momentos divertidos. Eu gosto particularmente daquela luta lá dos espelhos, coisa, até umas partes do final também, a luta do final também, coisa e tal. Tem seus momentos divertidos, mas não funciona mais tão bem pra mim atualmente. Ele é menos querido pra mim do que outras aventuras da época. Eu gosto menos dele do que gostava na época. Aí ele fala aqui que o do Momô ele não assistiu, não perdeu nada, não. Isso aí, nossa. Ele disse que assistiu só o início, mas achou uma bosta. Não perdeu nada, não, que é muito ruim mesmo. Eu assisti inteiro e assim é uma coisa horrorosa. Tanto que a gente nem incluiu nesse álbum, porque a gente não queria rever, né? Exatamente. A gente pensou assim, a gente vai falar de todos os filmes adaptados. Não, vamos deixar esse do Momô de fora, porque eu não tenho vontade de rever mas isso. Mas não tinha nenhuma vontade de ver mais uma vez. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Porque, né, o da Sony já tinha... vi menos, né? Tinha visto quando criança, né? Então, fazia muito tempo que eu não vi, então vamos dar uma chance, né? Agora, o do Momô não faz tanto tempo, né? Já vi depois já adulta, né? Coisa e tal. E já sabia que odiou, rever agora, né? O do Momô é ofensivo. E aí ele fala, né, que a Sônia precisava melhorar muito pra ficar ruim, mas realmente, ele falou bem. Bem caído em relação aos outros dois, assim, em termos de produção, e aí nem consegue ser divertido, né? Aí no fim ainda espero
uma transposição melhor desses personagens. Soube que uma nova Sony está em produção, vamos ver como sai. Eu tô torcendo pra ser. Eu tô torcendo pra ser bom, né? Acho que vão ter que se esforçar muito pra fazer um filme novo da Sony pior do que o Guerreiros de Fogo. Melhor que o Guerreiros de Fogo nem é difícil. Mas, sei lá, essa época aí do cinema blockbuster, onde todos os filmes são mais infantis, né? Eu acho meio difícil ter uma adaptação boa, fiel às histórias do Roger Howard ou do Roy Thomas na Espada Selvagem de Conan. Acho bem difícil. Sim. Nossa. São muitos filmes assim que parece que estão fora da caixinha, sabe? É muito difícil, assim. Porque assim, os Acontece assim blockbusters... sem querer, tipo John Wick. Sim. Porque os blockbusters atuais não é nem... Mesmo quando eles não estão fazendo um filme infantil, seguem uns esquemas, assim, desses filmes, a cartilha, né, de filme de super-herói. Então, tá meio difícil mesmo ter... É difícil, assim, aparecer algum blockbuster que não soe burocrático e tão engessado quanto esses filmes da Marvel e da DC. Teria que sair um outro filme bem bobinho. Pode até ser, como a gente tá falando, pode ser melhor que o Guerreiros de Fogo, não é difícil, né? Pode até sair, tá? Mas eu duvido que saia alguma coisa digna de nota, assim, sabe? Eu gostaria e tal, até gostei da escolha da atriz e tal, mas não acredito muito, não. É ver pra crer. É isso aí, valeu aí pelos comentários aí, André Pensador. Continue comentando aí. Sim. Né, pra gente ter essa sessãozinha aqui. Ouvintes também, tem a galera que escuta aí, não comente, não sejam tímidos. Pra gente trocar umas ideias. Pode comentar tanto no site quanto lá via Twitter, né? @culturapoprigor. Sim, Cultura Pop Rigor tá no Twitter, tá no YouTube. Então, assim, onde né? vocês quiserem Facebook comentar. Também. Sim, Instagram, então no Facebook, né? Instagram. Então, onde vocês quiserem comentar, pode comentar que a gente lê aqui no... É só chegar nessa plataforma aí e escrever Cultura Pop Rigor que a gente que a gente aparece lá. Não precisa dar um endereço. Os links estão no post, né? Sempre estão no post do site. Beleza. É Então é isso. isso aí. Vocês podem trocar uma ideia com a gente, inclusive podem comentar aqui nos comentários de novo aí, discordando da nossa resposta aos comentários. E vira uma conversa interminável. É isso aí. Então vamos encerrando mais uma edição do Conversa Fiada Matou Carambola. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Fui. Conversa fiada matou carambola.